Olá, seja mais que bem-vindo nesse canal. Hoje eu vou te dar alguns bons motivos para você escrever um livro e eu vou fazendo isso te mostrando alguns livros que foram escritos pelos meus alunos. Sim, meus amores, eu ensino a escrever. Eu sou escritora há mais de 20 anos, tenho milhares de alunos que escreveram seus livros com o meu método em apenas 30 dias. Mas antes, já dá um gostei aqui para ajudar a gente, né? Custa nada pra você e me ajuda pra caramba. E já me diz aqui embaixo se você tem alguma mínima vontade de escrever algum livro algum dia. Existem muitos motivos para você escrever um livro e eu sei que hoje em dia está cada vez mais em baixa essa habilidade. O que faz com que você possa pensar, mas Fábio, todo mundo tá usando essas inteligências artificiais para escrever, ninguém mais escreve nada. Então, é justamente por isso que essa habilidade está se tornando cada vez mais rara. Cara, sim, eu tenho alunos que estudaram comigo, aprenderam o meu método e hoje eles são ghostwriters. Sabe o que é isso? São pessoas que ganham para escrever as ideias de outras pessoas, porque essas pessoas têm ideias, mas não têm a habilidade cognitiva de escrever. Então isso sim pode se tornar uma profissão. E muitos dos meus alunos fizeram dessa habilidade de escrita uma fonte de renda. Meu nome é Fabiana Bertotti, eu sou jornalista, escritora, palestrante e aqui nesse canal eu ensino você a se desenvolver, a gente fala de família, de carreira e também de como melhorar a sua renda. Vamos começar falando de um livro de uma aluna minha. E só um pouquinho, você conhece alguém que quer escrever um livro? Você conhece alguém que tem uma história para contar, que não pode deixar aquilo se perder? Compartilhe esse vídeo agora para essa pessoa não ficar de fora. Um bom motivo para você escrever o livro é alavancar a sua carreira, melhor se posicionar no mercado, inclusive para você que vai dar palestras, para você que vai poder vender esses livros nessas palestras, melhora a sua percepção de autoridade. Dois exemplos aqui muito bons é o da Letícia Junqueiro, que é psicóloga, educadora parental, que escreveu o livro Não Dê Conta, focado na maternidade, em como as mães podem ter uma maternidade mais leve. Ela dá palestra sobre esse assunto, é uma especialista e ainda não tinha um livro, que foi o que ela fez em 30 dias comigo. E o outro exemplo aqui é a doutora Fernanda Neves, que escreveu sobre a depressão, só que ela resolveu fazer um livro popular. O que é popular? Não é um livro técnico sobre o assunto, que era a ideia original da doutora Fernanda. Esse, inclusive, foi um livro que me ajudou muito na minha vida pessoal, e esse livro ensina como que a depressão afeta o seu cérebro e como que você age depois disso. O que acontece aqui? Quando alguém que já é consolidada na sua área lança um livro dentro daquele assunto que ela já domina, a sua percepção de autoridade diante das outras pessoas aumenta. O seu expertise, ele é mais notado pelas pessoas. Há maiores chances de você ser chamado para dar palestra, de você subir o preço da sua palestra, da sua hora-aula, porque escrever um livro contando, demonstrando a sua expertise, ajuda nisso. Um outro bom motivo para você escrever um livro é curar dores, é curar processos de trauma. Hoje a gente já tem bem documentado que a escrita é um processo terapêutico, que guiado por um profissional da terapia ou não, ainda que você possa ser simplesmente guiado por um profissional da escrita, te ajuda a externalizar dores. Dois exemplos aqui que eu tenho na minha mão. Uma é da Nitocre. Ela perdeu o pai quando ela era muito pequena. Aliás, esse livro eu chorei horrores quando eu estava lendo ele, te esperei desde menina. Ela era muito pequenininha, 3, 4 anos. O pai, que era de outro país, saiu um dia de casa, né? O famoso foi comprar alguma coisa na venda e nunca mais voltou. E ela teve a infância e a adolescência marcada por essa perda de um pai que abandonou a família. E esse processo de cura se deveu a escrever isso, a externalizar isso. Um outro exemplo é a Ellen Gaia. E isso é interessante porque você pode fazer isso de várias formas, né? Você pode simplesmente contar as memórias ou você pode fazer isso de forma poética, transformando para uma alegoria uma coisa ruim que aconteceu. Esse livro aqui fala de abuso, fala de perdas, perda de inocência. É um livro que, se fosse contado de uma maneira mais crua, numa prosa comum, seria extremamente difícil de digerir. Mas a Ellen transformou uma história de dor e sofrimento numa metáfora que ajuda muitas pessoas a entenderem e a lidarem com as dores de, enfim, você entendeu? Talvez você tenha uma história de vida que você nunca contou para ninguém, ou que você nunca externalizou, ou que você nunca conseguiu botar para fora. Escrever um livro
pode justamente te ajudar nesse processo de cura. É uma alternativa. Um outro bom motivo para você escrever o livro é você deixar as suas memórias. Tem alunos meus que eles querem que as coisas pelas quais eles passaram, os desafios que eles viveram, que isso não seja esquecido pelas próximas gerações. Como que você faz isso? Você escreve e permite que filhos, netos, bisnetos tenham contato com esses livros. Muitas vezes não será um livro comercial, vai ser um livro de família. Isso foi o que a Maria Antônia fez nesse livro quando ela comemorou bodas de ouro. E aqui, quando ela se deu conta, ela queria só fazer um livro para a família saber como tinha sido que, né, eles se conheceram. E ela começou a ver no processo de escrita, e foi um livro, né, afinal de contas, são muitos anos de história. Ela começou a ver que ela tinha, assim, muita coisa para ensinar para quem vinha depois dela. Quando os livros têm esse cunho emocional, a gente escreve pensando mesmo que está sentada assim, de frente para um filho, de frente para um neto, e está contando um pouco da nossa história como uma forma de dizer, não perca isso, isso é um tesouro. Então, de repente, você tem uma história para eternizar. A história dos seus pais, a gente tem muitos livros assim. Alguém que veio contar a história do tio, do pai, do padrinho, da mãe, coisas de família que você não quer que se perca porque são valiosas demais. E, gente, cada pessoa tem um mundo ao seu redor. Todos nós temos histórias valiosas que às vezes vão se perder porque não houve em nenhum momento a intenção de registrar. Então você pode registrar a história da sua família, a sua própria história, as lições que você teve com isso e que podem passar para frente. É um legado, é um tesouro, um registro. Um outro motivo é se você quer se tornar escritor mesmo, se você quer contar histórias ou se você quer ensinar coisas e fazer disso uma profissão. Isso foi o que a Cíntia fez, a minha aluna linda, que lançou recentemente na Bienal. Acho que eu mostrei para vocês quando eu fui na Bienal no lançamento do livro dela, Uma Noiva Alemã por Correspondência. Ela já está, acho que no terceiro livro, depois que fez o curso. É a história da Laília, contemporânea de Jesus. Isso aqui é um romance bíblico muito interessante. E a Cíntia queria viver de escrita, ela queria contar histórias, ela queria criar enredos. E muita gente tem essa vontade e fala assim, nossa, é difícil demais, isso é só para gênios. Imagina só se os gênios ficassem pensando nisso, né? Eles simplesmente sentaram e escreveram. E quando você senta e escreve, muita coisa acontece. Você descobre que você tem habilidades e criatividade que você nunca sonhou. Se você tem vontade de viver de escrita, quem é você nesses motivos que eu contei? Quem que é você? Você quer contar uma história de família? Você quer deixar um legado? Você quer viver de escrita? Você quer escrever um livro para aumentar o seu capital percebido, né? O seu branding profissional? Você quer curar um trauma? Você quer expor aquilo para expurgar algumas dores? O fato é que escrever, ele exige técnica, não é uma habilidade natural, mas também não é uma coisa só de gênio, como muitas pessoas pensam. Ah, só se, nossa mãe, se eu tiver um dom especial. Não, escrever é técnica. Quando eu descobri isso, eu comecei a ensinar para outras pessoas para ver se outras pessoas conseguiam fazer do mesmo jeito que eu fazia. E adivinhe só, conseguiam. Centenas e centenas de alunos terminando os seus livros em 30 dias. Foi que eu percebi que meu método não era só validado, não, ele era replicável. Os alunos terminavam, escreviam outros e outros e outros livros. E para mim tem um fator muito importante da escrita. A escrita é uma habilidade que te faz ser cognitivamente mais apto. É uma habilidade que está se esgotando. Eu vou fazer um vídeo sobre isso, inclusive. É uma habilidade em extinção. A ideia de escrever, de botar ideias no papel, pode deixar as pessoas cada vez mais à frente, profissionalmente, intelectualmente falando. Então, se você quer escrever, deixa aqui seu comentário e tem um link aqui embaixo que é o link para o meu curso Escreva Seu Livro em 30 Dias. Já formei milhares de alunos que escreveram e publicaram seus livros e não ficaram empacando, sabe, anos escrevendo, anos. Não, é uma metodologia eficiente que vai fazer você escrever como eu e os meus alunos escrevem, em menos de 30 dias. Coloca aqui embaixo que história você gostaria de colocar no papel. Não se esqueça de dar um joinha para o YouTube saber que você gosta de assistir os meus vídeos. Se você comentar aqui, eu vou saber mais do que você quer. E se você compartilhar esse conteúdo com seus amigos que querem escrever, a gente vai formando uma comunidade de escritores por aí.